Ana, olá, muito bem-vinda aqui à nossa conversa sobre diversidade e inclusão. E, Obrigada. portanto, estava com muita vontade de falar contigo, porque também tens trabalhado neste tema já há alguns anos, tens pensado muito e feito muito sobre este tema. E, portanto, como é que começou? Acho que a minha primeira pergunta é como é que começou esta tua jornada na área da diversidade e inclusão? É uma excelente pergunta e eu acho que tenho duas respostas para ela. A primeira é um bocadinho mais pessoal. Eu diria que pessoalmente a jornada começou comigo pequenina, quando fui parar ao outro lado do mundo e acabei por ter pela primeira vez muito contacto com a diversidade cultural, porque vivendo num sítio onde o Oriente e o Ocidente se juntam, acabei por perceber, não é, que é possível as pessoas com perfis, com contextos, com religiões muito diferentes conviverem, e isso trouxe-me a abertura de espírito para valorizar a diversidade em muitos pontos. A outra resposta tem a ver com o lado mais profissional, que foi em que momento do tempo da minha vida profissional é que a diversidade apareceu, e aí aconteceu há uns anos atrás, diria acho que há 7 anos atrás, quando na altura me juntei pela primeira vez a uma equipa de recursos humanos corporativos e me foi posto o desafio de trabalhar a diversidade. E eu na altura pensei, mas o que é que isto significa? O que é que significa trabalhar este tema? Era muito institucional, tinha a ver com ligar a temas até de lei, temos que cumprir estas cotas, temos que garantir estes pontos, e aquilo para mim fazia-me sentido, mas precisava de muito mais do que isso, não é? Eu percebi que era um tema muito mais de transformação cultural, de impactar as nossas lideranças para elas serem as primeiras a dar o exemplo, e por isso foi uma coisa que agarrei assim com unhas e dentes e pensei, não, isto pode mesmo trazer uma transformação à empresa onde estou, e eu gostava mesmo de agarrar esse desafio e fazê-lo acontecer. E pronto, e começou por aí. Tive que desconstruir imensa coisa dentro de mim, porque eu já acho que já partilhei isto contigo, ou se não partilhei, acho importante partilhar. Eu era provavelmente daquelas pessoas que diziam, não, eu adoro trabalhar com homens, com homens eles são muito mais fáceis de trabalhar, é muito mais simples. E portanto, eu própria tive de desconstruir este caminho de dizer determinadas coisas que só confirmavam estereótipos, não é? E por isso, das primeiras coisas que fiz foi investigar e perceber muito melhor o que eram os nossos vieses, não é? O que eram os nossos bias, e desconstruir os meus para depois ajudar outras pessoas a desconstruir as delas também. Sem dúvida. Eu acho, tu já tocaste aí num ponto que eu acho que é importante, que é porque é que isto é importante para as empresas, não é? Queres também falar um bocadinho sobre isso? Ou seja, porque é que é importante as empresas olharem para este tema de diversidade e inclusão? Sim, eu acho que dependendo de empresa para empresa, tu tens sempre que, quer dizer, não há um one size fits all, não é? E portanto, empresas muito pequenas têm um cenário completamente diferente de empresas com 10 mil ou 13 mil trabalhadores, que é o caso da empresa onde eu estou agora. Mas, sobretudo em empresas grandes, que tem sido um bocadinho o cenário onde eu tenho vivido nos últimos anos, a diversidade é uma vantagem competitiva. Nós olharmos para problemas de diferentes pontos de vista só nos traz vantagens. Nós percebermos que num grupo de 10 pessoas que tomam decisões, haver pessoas com contextos diferentes, com formas de pensar diferentes, com origens diferentes, tudo isso traz valor acrescentado à tomada de decisão. E portanto, quando nós falamos em diversidade, se nós não começarmos por trabalhar exatamente as nossas equipas até que tomam decisões, depois é mais difícil a base corresponder e até olhar para cima e ver exemplos. Eu acho que esse é outro ponto super importante da diversidade, que é a diversidade nas empresas também é uma mudança que a sociedade precisa de ver acontecer, não é? Ou seja, nós sabemos que temos grupos subrepresentados a nível corporativo, e que esses grupos só vão conseguir começar a entrar, ter confiança, começar a ganhar o seu espaço se virem de facto o exemplo. E esse exemplo às vezes tem que ser positivamente forçado, vamos chamar-lhe assim, porque se isso não acontecer, mais dificilmente estes grupos vão olhar e perceber, ok, eu também estou representado nesta empresa, não é? Porque eu acho que uma coisa que eu acho que muitas vezes as pessoas sobrevalorizam é com o tempo as questões resolvem, os problemas resolvem-se.
mas nós sabemos que isso não é verdade, não é? Ou seja, sem nós ativamente fazermos alguma coisa, não é? Termos aqui ações concretas, a verdade é que isso não vai acontecer. E, portanto, a minha pergunta é, que ações concretas é que se podem fazer, não é? No dia a dia, de que forma é que na tua posição a trabalhar na área de diversidade e inclusão, o que é que fazes e como é que ajudas a empresa a ser mais diversa e inclusiva? Acho que há diferentes coisas a ter em conta. A primeira tem a ver com isto que estás a dizer, de se ficarmos à espera que a representatividade chegue, provavelmente vamos esperar muitos anos para isso acontecer. E, portanto, eu acho que em determinados pontos a discriminação positiva tem que acontecer e ela tem que partir de pessoas que têm poder de decisão, e no caso da empresa onde eu estou agora tem sido o exemplo mais, para mim, emblemático disso, em que num ano nós conseguimos passar de ter 10% de mulheres representadas no board para 42%. Isto só aconteceu porque o nosso CEO, que é a pessoa que recruta para esta equipa, fez questão de garantir que no seu pipeline de recrutamento de talento tinha mulheres para considerar, e mulheres também estrangeiras, porque somos uma empresa global e, portanto, fazia-lhe sentido que o board não fosse só feito por pessoas portuguesas. E, portanto, o facto de tu teres o mindset para procurares estas pessoas, o que não significa reduzir talento, nem por sombra de dúvida, muito provavelmente estas pessoas trazem o tal valor acrescentado da diversidade que tu não verias se recrutasses à tua medida ou igual ao que recrutaste sempre. E, portanto, na verdade nós sabemos que pode ser um esforço extra, não é? Podes ter que ir procurar mais a fundo, e o paralelismo é, por exemplo, quando nós ouvimos alguém dizer num grupo ou num painel, não é? E vocês trabalham muito este tema, mas quando ouves dizer num painel, não havia mulheres para falar deste tema, foi porque tu não procuraste o suficiente, não é? Também tem que haver esse esforço de procurar, também tem que haver esse esforço de, no fundo, namorar estes perfis, porque eles provavelmente não vão estar tão abertos a virem fazer a mudança, não é? Portanto, também é importante que eles sintam essa vontade. E, portanto, eu diria que, no fundo, não é forçar, mas positivamente garantir essa representatividade é um ponto importante. O outro ponto importante é saber que há um caminho a fazer em termos de consciencialização. As pessoas precisam de falar sobre os temas, precisam de se sentir à vontade. Nós agora estamos a fazer um caminho muito grande nestes últimos meses relacionado com enviesamento inconsciente, mas muito virado para dar às pessoas mais informação sobre o tema dos pronomes, sobre o tema da identidade de género, sobre o tema da orientação sexual, para que elas entendam, porque muitas vezes não cresceram, não é, a falar sobre estes temas de forma natural, e, portanto, até veem os filhos ou os amigos mais novos a falarem disto de uma forma que eles não entendem, e depois ficam sempre de pé atrás. Ok, mas agora então como é que eu tenho que falar com as pessoas? Será que vou errar? Será que não vou? E, portanto, desconstruir um bocadinho estas coisas e dar-lhes mais informação é outro ponto que nós achamos fundamental. Eu diria que o terceiro é olharmos para as pessoas como indivíduos com a sua unicidade, e isso transforma muitas vezes a maneira como nós temos os nossos processos montados nas organizações, e, portanto, não é um fix the people, mas fix the organization. O que é que nós vamos mudar na nossa organização? O que é que vamos adaptar nos nossos processos para eles envolverem e serem mais inclusivos de mais realidades? E pronto, o caso típico aqui na nossa empresa tem sido nós olharmos, por exemplo, para uma coisa tão simples como o nome, não é? O nome das pessoas é uma coisa tão importante e é uma coisa que muitas vezes reflete uma realidade ou uma luta que nós não conhecemos, sobretudo no caso das pessoas não binárias, e percebemos que só o facto de nós perguntarmos à pessoa no processo de recrutamento qual é que era o seu nome preferencial, não é? Como é que ela gostava de ser chamada, fazia toda a diferença na maneira como ela depois se sentia integrada. E se calhar isto não é... Há muitas empresas que se calhar fazem isto já de partida e têm isso no seu, nos seus processos. Nós não tínhamos, e, portanto, para nós foi uma mudança que nós estamos agora a implementar em 26 países dos 88 que representamos, e que faz todo o sentido, ou seja, as pessoas poderem
dizer como é que se querem chamar, às vezes por muitas outras razões que não só o tema da identidade de género, elas querem ter um nome diferente, porque sempre foram chamadas assim pessoalmente, porque casaram e querem mudar de nome, e portanto isto apanha muito mais do que só aquele grupo no qual nós estávamos inicialmente a pensar. E isso também acho que é a magia da diversidade, é que tu depois acabas por ter um impacto positivo até em pessoas que inicialmente não tinhas contado que podiam beneficiar deste tipo de projetos. Uma coisa que tu também, ao partilhar o trabalho que vocês estão a fazer, só que em 2 pontos que eu acho muito importantes e é importante reforçar. Por um lado é algumas medidas mais macro, não é? Ou até mais estratégicas, não é? Quando olhas para a questão do board, estamos a falar de algo que pode ter um impacto, um efeito multiplicador na empresa muito, muito grande, e até a médio e longo prazo. Mas depois também falas de medidas muito operacionais, não é? De, como estavas a dizer, perguntar às pessoas como é que elas se querem chamar, e isso tem um impacto imediato nela, na relação com a pessoa. Portanto, como é que tu sentes, como é que tu vês este equilíbrio entre o macro e o micro, não é? Ou o estratégico e o operacional? Porque ambas as coisas são precisas, certo? Sim, eu acho que se só te focares numa delas, perdes um bocadinho o impacto, não é? Às vezes, nestas áreas, nós tendemos a fazer algumas coisas que têm que ser comunicadas, não é? Mas se nós ao mesmo tempo não fizermos o caminho estratégico de mudar a forma como, por exemplo, as lideranças olham para este tema, podes ter o contrário, que é podes ter alguma frustração. Eu lembro-me que há uns anos atrás, quando comecei a trabalhar o tema, uma das coisas que se fazia muito era dar às mulheres formação específica para elas ganharem competências em áreas de liderança, e depois a possível consequência que tu tinhas por não estares a fazer a componente estratégica era teres um grupo de mulheres competentes e preparadas, mas frustradas porque não tinham oportunidades. E portanto eu acho que tu tens mesmo que garantir estas duas coisas e vais sempre ter que fazer um caminho de mudança cultural, que é uma coisa que demora mais tempo a acontecer, e portanto estas pequenas coisas operacionais ajudam a que essa mudança cultural se vá incluindo, não é? Tu mudas o nome, mas ao mesmo tempo estás a dizer, lembras deste projeto que fizemos para mudar o nome? Isto é importante para esta população por isto, isto e isto, e portanto depois já introduzes mais qualquer coisa, e as pessoas, por uma coisa que até lhes diz algo, conseguem perceber como isso pode ser importante para outra pessoa. E por isso acho que o caminho tem que ser mesmo feito paralelamente entre estas duas vertentes. No nosso caso, nós sabemos que apanhamos sempre, no fundo, quatro áreas importantes, que é a área da liderança, e portanto esse é o nosso foco, garantir que este grupo de pessoas se responsabiliza pela mudança que temos que fazer. A área do awareness, de criar mudanças culturais através de educar as pessoas, dar-lhes conhecimento nesse sentido. A área dos processos, que são estes mais operacionais, como é que mudas as coisas na organização para corresponder a esta mudança que queres fazer. E finalmente a área da reputação, que eu acho que tem também a ver com como é que tu olhas para a tua comunidade, como é que tu olhas para o teu envolvente e também te juntas a movimentos que estão a ser feitos fora da tua unidade, não é? Fora da tua empresa, e podes potenciá-los também, e podes fazer parcerias e podes juntar-te a eles e no fundo dar-lhes também mais força. E eu diria que estas 4 têm sempre que acontecer, vão acontecendo, algumas a um ritmo mais acelerado, outras com um impacto mais a longo prazo, mas tens que ter esta estratégia montada para ir vendo a diferença a acontecer. Claro, sem dúvida. E é importante não é, essa questão do trabalho do ecossistema interno e externo, não é, de forma que depois seja mais fácil, ou seja, se tudo for trabalhado simultaneamente, aqui por uns anos as coisas já estarão num nível que vocês já não precisam fazer tanto trabalho interno, porque já vêm de fora também com essa mentalidade, não é? Portanto, isso é muito importante. Tu tens tido a experiência muito de trabalhar em grandes organizações este tema, não é? Mas agora, também é importante que as pequenas organizações, as startups, também trabalhem este tema, e muitas vezes a desculpa é mas nós não temos tempo, nós não conseguimos, isto não é uma prioridade. Se tivesses que dizer, tipo, 2 ou 3 coisas que estas organizações mais pequenas pudessem começar por fazer para trabalhar o tema da diversidade e inclusão internamente, o que é que seria? É uma boa questão. A primeira coisa que me ocorre é que
tu estando num modelo startup, estás sempre num modelo mais ágil, não é? E, portanto, ainda não tens imensos processos, imensa burocracia para desconstruir. Por isso, tu começares logo com a visão da diversidade na maneira como recrutas, na maneira como promoves, na maneira como desenvolves, acho que é meio caminho andado, não é? E às vezes as startups fazem o caminho contrário de ir, no fundo, criando estrutura, não é, para ganhar eficiência, não é, no processo, mas não perderes de vista que nesse caminho, não é, tens que ser inclusivo de partida. Acho que isso é a base, não é? E também é mais fácil teres o impacto, por exemplo, ao nível da liderança, porque em princípio são equipas mais pequenas, portanto, se durante um dia tirares um dia para irem todos desconstruir, não é, os bias, para pensarem em conjunto como é que podem ser mais inclusivos na maneira de liderar, na maneira de recrutar, na maneira de gerir a equipa, no fundo tem a vantagem de não ter que mudar um grande monstro que demora tempo a mudar. Por isso, eu diria que há sempre vantagens. E depois, cada uma dessas pessoas tem que estar ainda mais consciente para os seus bias, não é? Porque elas vão tomar decisões muitas vezes, e essas decisões têm um grande impacto. Enquanto que na nossa estrutura grande uma pessoa toma decisão, mas está apoiada ou vai tendo um impacto que é mais ou menos controlado, eu diria que numa startup a tua decisão tem um impacto maior e, portanto, estares aware para os teus bias é super importante e perguntar-te sempre, não é? Questionar-te sempre, será que eu tomei esta decisão tendo em conta, não é? Todas as, no fundo, se calhar até perguntar às outras pessoas que não sejam necessariamente as do teu ecossistema, ires fora e perguntar, olha, estou neste processo de recrutamento e tenho esta e esta pessoa, o que é que poderia fazer mais sentido? E tentar que não seja à tua medida, não é? Porque a nossa tendência é sempre recrutarmos à nossa medida ou à nossa imagem, isso facilita-nos o processo, já sabemos o que é que gostamos, e portanto se calhar contrariar isso, ter sempre essa tentativa de contrariar. Não só recrutar, mas também promover, não é? Normalmente recrutamos. Sim. E promovemos a nossa imagem, e portanto isso também pode, a médio e longo prazo, pode trazer claramente problemas de falta de diversidade e de outras formas de pensar para dentro da organização, independentemente do tamanho que ela tenha. Ana, muito obrigada por esta partilha, foi ótimo poder também ouvir um bocadinho do teu trabalho e da forma como pensas este tema. Obviamente há muito para fazer, eu acho que nós em Portugal ainda temos aí um longo caminho de discussão e de ação para este tema, mas claramente estamos no caminho certo. Obrigada. Obrigada eu.